Então, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aguardando um pouquinho, enquanto todos chegam. Se vocês quiserem fazer alguma partilha da beleza, né, fazer alguma colocação, alguma poesia, contar como está a construção com vocês, dos projetos, dos núcleos, fiquem à vontade enquanto estamos aguardando um pouquinho. Bom dia. Eu não sei se podia fazer uma questão antes de começar. Sim, com certeza, Pedro. Antes de mais, muito bom dia. Só para apresentar e contextualizar, eu recentemente contactei o professor José Pacheco, enviei-lhe um e-mail a explicar o meu contexto, a minha situação. Eu não sou professor, nem estou dentro da área da educação, mas era um objetivo daqui para a frente. E então ele teve a gentileza de me convidar a assistir à sessão. Vou tentar não incomodar e aprender um bocadinho, mas era só para explicar a minha presença aqui. Não precisaria, Pedro, não precisaria. Nós somos, ou melhor, a Zizi e a Tina são muito acolhedores. Eu apenas encaminho as pessoas para este espaço. Portanto, fica à vontade e vamos contar contigo, mesmo quando tu dizes que não és professor, tu és educador e, portanto, todos somos educadores. E contaremos contigo para aquilo que vai acontecer no próximo ano. Eu hoje espero ter a oportunidade de vos falar sobre isso, sobre o que vai acontecer, que eu sei que vai acontecer e tu vais participar. Muitas pessoas que estão aqui, que costumam estar connosco, elas não são professores nem professoras, são pessoas. E escolas são pessoas. Então, nós iremos ter a oportunidade de trabalhar contigo e tu connosco. Bom, com licença. Então, Pedro, muito bem-vindo, né, como o amigo Zé colocou. Eu gostaria somente de nós organizarmos a nossa dinâmica de grupo hoje. Então, solicitar, por favor, um guardião da cronometria, que é do guardião do tempo. Quem poderia assumir, gestar o tempo hoje? Nós temos 1 hora, né, para estarmos aqui fazendo essa construção em conjunto. Conceição? Sim, posso ser eu, talvez, não sei. Com certeza, Conceição é muito bem-vinda, tá? Obrigada, sim. Portanto, o que eu tenho que fazer é, quando tiver 10 minutos, não é, para terminar, ir avisando. Não é assim, que é o que tem feito até agora. Sim, Conceição. Pode ser feito de várias formas. Uma das formas é se solicitar, por exemplo, se o amigo quiser solicitar 15 minutos ou 20 minutos, aí você marca o tempo. Ou se a pessoa que estiver falando solicitar, Conceição, eu preciso de 5 minutos, 20 minutos. Aí você marca o tempo. E claro, quando faltar 5 minutos para o final da dinâmica, se você puder nos informar, também, tá bom? Agradecida, Conceição. E no final da dinâmica, pessoal, terminou o tempo, tá bom? Agradecida, Conceição. Quem poderia ser o nosso guardião das mãozinhas, que é o guardião da fala? Quem poderia assumir hoje para nos informar quando a mãozinha for levantada e alguém solicitar a fala? Agradecida, Gisele. É só informar, então, quando tiver a mãozinha levantada, tá bom? Então, está ótimo. Então, vamos para a nossa dinâmica de hoje. Amigo Zé, você gostaria de fazer o seu tempo nesse começo, nessa abertura? Eu não estou vendo o Luca ainda, parece que ele não chegou. Vou tentar ver se nós conseguimos contato com ele. Eu prefiro escutar, não é? Eu falo muito e é muito maçador. Eu prefiro escutar. Se vós quiserdes, mesmo sem o Lucas, sem o Léo, que estava previsto que eles pudessem estar aqui hoje, isto para aqueles que estão a escutar, 27 pessoas, há sempre uma outra pessoa que aqui faz depoimentos sobre aquilo que pratica, que é isso que importa, não é? E hoje estaríamos pensando no Léo e no Luca, que trabalham e vivem nos Cafundós de Minas Gerais, numa região onde eu estive há 1 semana e meia. Mas parece que eles não estão por aí, então... José,
Diz. O Luca acabou de chegar, nesse minuto. Se o Luca quiser falar um pouquinho sobre aquilo que vai fazer por lá, com toda aquela boa gente de Raul Soares, talvez seja interessante, não é? Ele chegou agora, deve estar ainda a preparar-se, mas, e também não lhe disse que ele iria aqui falar, pois a hipótese, ele também não disse que não. Então, Luca, se estiveres a ouvir-me, se quiseres falar um pouquinho sobre aquilo que pretendes fazer em Raul Soares, que projeto, que junta a cultura com a escola, a educação em geral. Pode ser, Luca? Sim, consegue me ouvir? Consigo, vamos lá, então. Vamos começar por escutar. Na verdade eu já estava aqui, mas eu entrei com outra conta e aí estava aparecendo o nome da minha esposa, eu saí e voltei. Pessoal, bom dia. Bom, tem muita coisa acontecendo por aqui, né? O projeto Cidade Educadora, que a gente tem chamado de projeto Cidade Educadora, é um projeto de integração municipal que envolve todas as secretarias. Aqui a gente tem 10 secretarias e é coordenado de maneira geral pela Secretaria de Educação, mas existem projetos indutores de mudança ligados a todas as outras secretarias e que contam com a coordenação dos outros secretários também. E entre os distritos, né, a gente tem na cidade de Raul Soares 5 distritos, e o sonho de transformar Raul Soares numa cidade educadora, que assume a sua responsabilidade enquanto cidade educadora, que assume a sua responsabilidade nos processos educacionais, né, de maneira geral, não só formal, ligado à escola tradicional, mas nos processos de maneira geral mesmo, formal, informal e não formal. A gente chegou à conclusão que talvez a melhor forma de começar seria tentando estabelecer uma rede colaborativa municipal de comunidades de aprendizagem, baseados numa nova construção social de aprendizagem e educação, né? Em uma nova maneira de compreender os processos educacionais, a aprendizagem, e a gente está já caminhando com isso, né? Há quase um ano. Que começou de fato foi depois que a pandemia deu uma pequena trégua aí em 2022, né? Durante esse ano. E a gente hoje conta com alguns polos caminhando em velocidades diferentes, mas na Vila do Asilo, por exemplo, que é uma comunidade próxima ao centro, está na sede do município. O município de Raul Soares é muito grande, né? O professor teve a oportunidade de vivenciar isso até. Essa comunidade que é aqui muito perto, mas é também periférica, né? É uma comunidade que, historicamente, ela nunca teve muita atenção a nível de desenvolvimento. Existe uma escolinha lá, que é uma escolinha muito especial, a Manuel Máximo Barbosa, que alguns moradores da própria comunidade não sabem da escola. E, assim, não é uma comunidade muito grande, sabe? Não sabem que ali naquele espaço tinha uma escola. Pelo menos não sabiam até muito pouco tempo. Ligado a essa escola, a esse prédio escola, né, que cedia ali os projetos, está a horta comunitária, que está na mesma rua da escola, com educadores comunitários envolvidos, e a mesma coisa acontece muito distante da sede, em um dos distritos mais distantes, que é Santana do Tabuleiro, São Sebastião do Óculo, e lá a gente tem outros projetos também que estão sendo desenvolvidos. E aí, né, são escolas públicas, a Manuel Máximo Barbosa é uma escola municipal, e as outras escolas são estaduais. A João Felisberto, que o professor também teve lá, que é em São Sebastião do Óculo, é uma comunidadezinha muito afastada da sede, são mais de 40 quilômetros da sede, em uma estrada de zona rural, né, uma estrada de chão, de difícil acesso, mas o que eu acho que tem sido mais importante aqui, né, as pessoas, elas estão dispostas, de maneira geral. É claro que nem tudo são flores, a gente tem que ter muita paciência, muita persistência, muita coragem de lidar com a insegurança do desconhecido, muitas vezes, né, mas
a gente tem conseguido fazer construções e aprender. Talvez a horta da Vila do Asilo seja uma dos grandes exemplos disso, como que se construiu ali um processo de aprendizagem vivencial mesmo, os combinados da horta. Hoje a horta tem um regimento que é formado pelos combinados da horta, que foram sendo construídos ao longo do tempo. Alguns combinados não funcionaram, porque foram regras que todos pensamos que funcionaria, e quando entraram em prática não funcionou bem, e a gente voltou para as reuniões. As reuniões hoje acontecem geralmente quinzenalmente, e sempre é preciso rever combinados, reestruturar as coisas, pensar em maneiras melhores de proceder em algumas situações. Os valores também, nós descobrimos que os valores não são só palavras, não são só horizontes de expectativa, mas são coisas que devem se nortear a prática, mas também precisam estar na base da prática, né? E são coisas que nós valorizamos no convívio. Então, isso foi um processo também que levou tempo, foi uma construção. O curioso é que só muito recentemente a gente começou a pensar, e a passagem do professor aqui foi muito importante nesse sentido também, que a gente começou a pensar construção social, uma nova construção, como algo mesmo a ser construído dia após dia, e a gente costuma brincar aqui que a coreografia da mudança, ela é, às vezes, 3 para frente e 2 para trás, né? A gente está sempre tendo que rever os passos, tendo que repensar a maneira como as coisas estão acontecendo. E se eu ficar falando, eu vou falar demais. E aí, como o professor José Pacheco disse, eu não sei exatamente em que direção seguir. A gente tem muita coisa acontecendo aqui, e eu estou à disposição para quem quiser fazer algumas perguntas, para a gente ir conversando. Hein? André levantou a mão. Oi, Luca, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo bem. Luca, gostei muito da sua fala, até porque compartilha um pouco das nossas angústias também, né? E você falou da questão do rever os combinados, né? E você usou a expressão que isso levou um tempo, né? Eu queria perguntar para você isso, como é que as pessoas reagem, né? Você está falando em grupo, nessa questão do tempo, né? Tem gente que quer avançar mais rápido, tem gente que não, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente chega nesse consenso, nessa convergência de rever os combinados e como você usou a expressão linda, nessa coreografia da mudança, né? Como é que quando a dança tem que ser 3 passinhos para trás, depois para poder avançar? Só você compartilhasse um pouquinho melhor essa sua experiência. André, então, é uma coisa que a gente aprendeu também um pouco a duras penas, assim, aprendeu e continua aprendendo, né? Eu acho que não sei, posso estar enganado, mas eu acho que não vai chegar um momento onde todos os combinados são imutáveis, assim, eles estão sempre sendo reavaliados, né, pelo grupo. E não foi fácil, eu acho que o que mais demandou da gente foi paciência, porque os ritmos são diferentes, as vontades são diferentes, as expectativas relacionadas ao projeto são diferentes, a maneira como cada um vai encarar o projeto no início, o engajamento de cada um é diferente. Então, algumas pessoas, por exemplo, só para ilustrar um pouco isso, algumas pessoas envolvidas no projeto da Horta, que são educadores comunitários, que estão ligados à escola, ao prédio escola, de maneira... porque estão ali no mesmo território, né? Algumas pessoas entraram no projeto já falando, olha, não vai dar certo. Porque é outra coisa que eu tenho percebido, assim, as coisas, pode parecer um contrassenso, mas as coisas não começam do início. Quando a gente começa alguma coisa, como é o caso do projeto da Horta, né, esse projeto ele já começou
há uns anos atrás, ali naquela mesma comunidade, e já tinha acabado. Então, as pessoas, quando a gente estava começando aquele diálogo, elas já tinham construções com relação àquele projeto, elas já tinham medos, receios com relação àquele projeto, que foi construído de uma maneira muito diferente, mas que também tinha como propósito fazer uma horta comunitária. Então, levou tempo até que as pessoas percebessem que a construção era um pouco diferente dessa vez. Levou tempo até que as pessoas entendessem que as coisas precisavam ser decididas em reunião. Então, o meu papel ali e o meu vínculo hoje é na Secretaria de Cultura e Turismo, né? Eu sou o coordenador do projeto Cidade Educadora, mas o meu vínculo é na Secretaria de Cultura e Turismo. E por ser um projeto multissetorial, eu estou sempre ali xeretando um pouco nas outras secretarias. Mas demorou para que as pessoas entendessem que eu não estava ali para dar ordem, então que eu era um mediador, que eu estava apoiando o projeto, mas que o projeto era da comunidade, então que eles precisavam decidir em consenso. Levou um tempo até que eles percebessem que os combinados não eram uma coisa que só existia na reunião e que depois na prática podia seguir para outro caminho, né? Então, tem levado tempo. Algumas pessoas perceberam que quando os combinados da reunião, e aí dentro lá da horta, a gente teve que criar, por exemplo, coordenadores comunitários, que são as pessoas responsáveis não por mandar nas outras pessoas, mas por garantir que aquilo que foi decidido em consenso, em conjunto, na reunião, vai ser cumprido dentro da horta. Os monitores, os grupos de responsabilidade. Então, a gente percebeu que, na hora de colher, por exemplo, o que era cultivado ali, os frutos, né, ou as folhosas, existia uma maneira específica de colher, e que algumas pessoas dominavam essa técnica e outras não. Então, a gente foi atrás do Senar também para fazer um curso para aprender como que seria, e aí a gente começou a dividir os grupos de responsabilidade. Então, hoje, quem faz a colheita na hora de pegar, porque sabe a maneira correta de pegar, é um grupo, quem faz a divisão é outro grupo. E quando os combinados começaram a ser seguidos, não foi o grupo inteiro que abraçou. Mesmo que os combinados... A gente percebeu que algumas pessoas tinham uma dificuldade muito grande de expor a própria opinião em grupo, por exemplo. Então, elas preferiam conversar quando a reunião acabava, e a gente conversava, e depois, para a próxima reunião, a gente levava aquilo como pauta, e era discutido por todo mundo. E algumas pessoas ainda não preferiam se expressar de maneira indireta, né? Elas comentavam com outras pessoas do projeto, mas não levavam aquilo para a reunião. Então, assim, tem sido uma construção e um desafio muito grande, porque nenhum de nós, nem eu, nem as outras pessoas envolvidas no projeto, isso para falar só do projeto da horta, a gente não tem um mapa, né? Não tem um manual para fazer aquilo que é inexplorado, que a gente ainda não sabe muito bem por onde caminhar. A gente caminha sempre com cuidado, mas descobrindo e criando frente a problemas sem solução, né, sendo criativo e criando possíveis caminhos para poder lidar com esses problemas. Mas tem sido um desafio. Obrigado, Luca. Obrigado mesmo pela partilha. Obrigado, aprendi que é a coreografia da mudança, né? E que as coisas não começam, às vezes, pelo início. Obrigado mesmo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Né? Eu que agradeço, André. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Bom, presumo que estivesseis à espera que entrasse este velhinho insuportável. Cá está. Está aí o nosso amigo Léo. E o Léo fica muito próximo do Luca. Começam ambos por ele e estão na mesma região. Eu não sei se o Léo quer falar um pouquinho, porque a minha intenção, ou a nossa intenção, eu daqui a pouco já explico porque é que eu falo nossa, é juntar localidades próximas, pessoas próximas, e sobretudo juntar a contribuição da universidade, do Instituto Federal, neste caso, juntar com os projetos, ou seja, as escolas e o poder público. Alô, Léo, estarás por aí?
Eu estou aqui, obrigado, meu amigo, por Vamos me lá. chamar para a conversa. O Luca, a gente tem tido uma relação cada vez mais próxima mesmo, né? Ele esteve agora junto comigo, com a Zizi, com a Tina, num evento do IFMG, em que ele apresentou essa coreografia que está sendo muito bem executada, e o interessante é pensar nisso, né? É como um grande balé. Não é só um bailarino, uma bailarina que faz um grande espetáculo, é todo o processo que começa lá com a pessoa que pegou a tinta para pintar o painel. Então, é interessante, né, só para destacar todo esse trabalho, que tem exatamente essa questão das comunidades rurais, dessa retomada dos valores tradicionais que estão vinculados à região, dessa busca, dessa relação né? Porque aqui as instituições servem para quê? Servem para agregar pessoas. Elas não são nada se as pessoas não estiverem juntas, né? E vendo esse movimento, é muito interessante que eu vejo muitas pessoas assim, meu amigo Zé Pacheco, vem aqui me ajudar a começar. Não. O projeto em que Luca está atuando já desde 2019, é bom destacar isso, que está desde 2019, que eles estão aí nessa toada, se torna um movimento porque você tem pessoas que acreditam que é necessário acreditar nas pessoas, que é necessário romper uma lógica individualista, que é necessário romper a estrutura burocrática que faz com que as pessoas fiquem separadas, né? É muito bom quando você vê um prefeito que vira e fala, eu não sei, as informações que eu tenho é essa, como a gente vai trabalhar juntos e juntas aqui. É muito bom ver isso acontecer. É muito bom a Secretaria de Cultura, quando chega e fala, nós somos catalisadores de pessoas com ações em vários lugares diferentes. E não nós somos os proponentes. Sabe? É uma lógica que a gente tem que reaprender, porque é isso que nós somos. Nós somos seres sociais. A nossa essência está aí. E o Lucas sabe que a gente está junto nisso, e que nós terminamos a reunião que a gente fez essa semana, assim, qual o próximo passo, o que o município deseja do IFMG. E não é o que o IFMG deseja para, né? As reflexões são essas, né? E agora eu acredito que um dos passos importantes nossos é aproximar as juventudes, né? Que é uma questão muito forte agora, que é a estruturação dos movimentos juvenis dentro do município. E aí é outra coisa maravilhosa, né? Que é o encontro inter e transgeracional. Porque a gente não faz o que a gente fala, a gente faz o que a gente é. Né? E eu não vou esquecer nunca disso, sabe? A gente pode estudar tudo o que for nessa vida, mas nada serve se eu não souber que o meu maior estudo está na relação. Né? Trazer o que a gente é para junto com outras pessoas que também são. Sentir cheiro da terra, sentir cheiro de pessoa. É isso. E é isso mesmo. É esse caminho. A gente está aqui para isso. Aqui em Minas, como eu falo, Minas é o mundo, é Minas Gerais, né? Sim, o mundo é Minas Gerais. Então, esse mundo aqui, a gente está para se encontrar e caminhar nos trilhos do trem junto. E que não tem uma direção só, não. Tem várias. Nós estamos aqui reunidos com gente que acha que vai dar certo. Outros não. E tu, Léo, sabes muito bem como é difícil, não é? Até pessoalmente, os custos que isso tem. Bom, meus amigos, eu estava a privar-vos da imagem, porque a imagem não é muito agradável, e também porque a internet aqui está muito fraquinha, mas eu apareço. Não sei se quereis perguntar algo ao Léo e ao Luca. Se não tiveres, eu irei aqui maçar-vos um pouquinho, não é? Professor, só agradecer o Léo, foi mesmo a conversa lá do IFMG foi muito importante, a gente não sabia dos grêmios lá, né? Aqui também a gente está... Ontem, inclusive, a gente foi a uma escola particular fazer um convite
via diretoria de esporte e lazer de um dos grêmios para fazer um jogo amistoso de final de ano. Foi a primeira vez que uma escola pública, né, que esse convite partiu de uma escola pública e de alunos do Grêmio. E complementar só, o Léo falou que a gente está desde 2019, né? E é verdade, assim, 2019 foi a primeira vez que os caminhos se encontraram, de pessoas diferentes que estavam ali até aquele momento tentando de maneira solitária fazer alguma coisa. Mas se for ver, por exemplo, com relação ao prefeito, né, o doutor Américo, que é pediatra, ele é quase um projeto de vida mesmo. Ele tá nessa luta pela cidade de Raul Soares há muitos anos. E agora é que as coisas se encontraram, né? Agora que eu até falei isso recentemente quando o professor esteve aqui. Foi a primeira vez que as coisas se juntaram e que os caminhos passaram aí de maneira solidária e não solitária, para lembrar o que o professor sempre fala, e que as coisas começaram a se estruturar mesmo enquanto projeto. Mas desde 2019, de fato, a gente tem caminhado numa direção comum. Eu tinha pensado estes encontros do mês de novembro, outubro, novembro, já com uma tónica na formação, na praxis, mas depois eu compreendi que seria bem melhor escutar alguns relatos e que vão iniciar-se, não é? O projeto nunca está cumprido e muito menos começa quando o início acontece, não é? Estamos aqui, neste momento, cerca de 59 pessoas e eu gostaria de vos falar de algumas coisinhas que eu aprendi em Raul Soares. Lá foi ótimo, porque para além da cachaça, que é ótima, e da afabilidade das pessoas de lá, que eu encontrei noutros lugares. Não é? Eu cheguei ontem de uma viagem que teve como última estação Mendes. Para os portugueses talvez não saibam o que aconteceu em Mendes há 39 anos, por esta altura, mas foi algo que ainda hoje tem algum impacto e para mim tem muito significado. Ontem estive com a Tina, com o Mauro, a Valéria, diretamente, presencialmente, e o que aconteceu foi que eu escutei algo que é muito semelhante àquilo que o Luca, o Léo e outros vêm falando. Vamos juntar, porque a escola da modernidade, ela separou, segmentou, está tudo divorciado, a família longe da escola, a sociedade tendo uma escola como uma ilha, o superior separado do inferior, não é? E do poder público, concorrem, as famílias, não é? Sociedade-estado separadas, a arte e cultura separada da escola e separada da saúde e ambiente, está tudo. Nós vamos ligar tudo isso através das pessoas, através da criação de redes, porque as redes não têm centro. E as redes não são instituições, as redes são formadas por pessoas, e as escolas são pessoas. Até agora, eu fui escrevendo umas cartinhas, que eu não sei se leem, muito chatas, e elas deram notícia de tudo aquilo que aconteceu, deram e darão até ao fim deste ano, daquilo que aconteceu entre 1970, a maioria ainda não tinha nascido, e este velhinho já andava lá envolvidíssimo, no tempo da ditadura de Salazar. Portanto, são narrativas, não é? De algo que aconteceu há muito tempo. Então, e até 2022, não é? Eu vou contando algumas histórias. Hoje estive a falar um pouquinho sobre Mendes, o significado do encontro de Mendes de 83. Nós iremos, agora, se me permitem, juntar-vos a este movimento. Nós iremos transformar esses episódios e, sobretudo, aqueles que vão acontecer a partir de janeiro, em estudos de caso. E vós, deixem-me que eu falo vós, não eu, e despublicar em livro tudo aquilo que vós fizerdes. Porque, como disse o Luca, não se trata de arranjar mais uns paliativozinhos, uns ensinos híbridos e tal, não é nada disso.
Trata-se de uma nova construção social, meus amigos. Eu não posso falar muito disto, que eu me emociono muito, porque acho que aprendi com todos os erros que eu fiz ao criar a Escola da Ponte, ou melhor, a ajudar a criar, ao ajudar a criar, com a Cláudia e a Edilene, o Projeto Âncora, ao ajudar a criar essas exceções, eu contribuí para que nada mudasse, porque essas exceções continuaram sendo exceções. Então agora é preciso perceber-se porque é que não vingaram, porque é que terminaram. Porque cristalizaram, que é o caso da Ponte, ficou ali um objeto de turismo educacional, uma boa escola, mas que não evoluiu. Então serão estudados estes projetos que vão continuar e outros vão surgir durante o ano 2023. E se eu estou a falar disto é porque vai acontecer. Espero que connosco. Eles serão acompanhados, estudados, todos os projetos serão estudados naquilo que eu chamo de círculo de estudos, que são lugares e tempos de encontro para refletir sobre o que se faz. Não é refletir sobre teorias, que também é importante, mas é refletir sobre aquilo que se faz. Nós iremos fazer convite a académicos, que são importantes neste capítulo, para integrar esses círculos e contribuir com o seu saber, a sua sabedoria. Eu não vou citar nomes, mas muitos ainda estão vivos, né? Aqueles que me influenciaram e que vós conheceis. Portanto, irão ser convidados para acompanhar a evolução dos projetos em 2023. E, diariamente, a partir do dia 1 de janeiro, ficam já sabendo que as cartinhas vão ter outro teor e iremos entrar em direto, todos os dias, conversando convosco. Para quê? Para, juntos, ajudarmos aqueles que puderem deparar com alguém que diga que não dá certo, com alguém que queira complicar. Então, pacificamente, em equipe, nós iremos diariamente conversar sobre cada um dos casos, não é, dos projetos, e ajudar os nossos colegas, companheiros e companheiras de projeto, a solucionar tranquilamente, pacificamente, dentro da lei e das ciências da educação, tudo aquilo que surgir como obstáculo. Então, a partir de janeiro, ides deixar de ter mais tempo este velhinho insuportável, ides ter uma equipe de coordenação de projeto geral que está em construção neste momento. Eu farei parte dessa equipe, é evidente, mas como, enfim, quem ajuda e conversa também. A equipe irá cuidar da comunicação, que é algo muito importante. Terá uma componente jurídica também, advogados, colegas nossos, jurídica, não é? E científica, porque tudo passa por aí. Até janeiro, então, eu aconselharia que durante o mês de dezembro vós cuidasseis de rever as tarefas que são precisas cumprir e imaginasseis e até, se possível, praticasseis algumas dessas tarefas, porque elas a partir de janeiro, em Portugal e em fevereiro em Brasil, porque aqui nada acontece antes do Carnaval, para que não aconteça aquilo que o Luca há pouco referiu. Por exemplo, pode parecer simples a definição de, como é que se diz, não é combinados, nós temos outra frase que é acordos de convivência, é isso, acordos de convivência. Parece fácil, efetivamente, não é fácil logo no início, porque é uma construção partilhada. Na Escola da Ponte nós construímos o quadro de direitos e deveres com as famílias, os professores e as crianças. Lógico, os mais diretos interessados. E foram as crianças que fizeram cumprir. Em cada grupo, por exemplo, isto talvez mais para a frente, não hoje falo, quando algum jovem agia de modo errado, ou que nós consideramos errado, não é? Quando não aprendia, enfim, não era o jovem que era interpelado, era a sua equipe.
Muitas vezes eu ouvi pais dizer, mas o meu filho ele não fez nada de errado, porque é que ele agora está chamado? Sim, não fez ele, mas fez um colega da mesma equipe. Ah, mas ele não pode ser punido. Não é uma punição. Eu dizia aos pais, não é uma punição. É algo que vai para além da punição, é uma ajuda. Pois, mas ele comportou-se bem, comportou, tudo bem, mas tem um colega que não comportou bem. Ele é responsável por si e pelos outros. Mas esta cultura foi muito difícil de instalar. Por isso é que o Luca me diz que muitos dos combinados não eram cumpridos, lógico. Porque primeiro tem que se interiorizar. A começar pelo professor. Eu tenho dito muitas vezes que o maior obstáculo sou eu. É a minha cultura profissional. Se eu não faço uma revisão da minha cultura profissional, nada muda. Então, até janeiro, nós teremos a oportunidade ainda de ir treinando a tutoria, que também parece fácil. Nesta coreografia da mudança, eu gostei também da expressão do Luca. 3 passos para a frente, 2 passos para trás, vai ser assim. Fez-me lembrar aquilo que nós tínhamos escrito sobre a porta de entrada da nossa escola, a Escola da Ponte. Era uma frase da Clarice Lispector que dizia: mude, mas mude devagar. Importante não é velocidade, importante é a direção. É o sentido. E, portanto, cada um vai no seu ritmo, não é? E lembrei-me agora também, eu estou sempre a contar histórias, mas esta não é uma história, é uma recordação breve, do Sr. Abílio Gravano, que era um homem, enfim, que gostava muito de mim, porque cuidava bem da neta, e um dia veio ter comigo e disse: olha, professor, eu acho que já sei qual é a vossa estratégia. O quê? Olha, há um tempo atrás eu organizava viagens à Espanha, isto é passado no tempo da ditadura, e à Espanha comprava bananas, carne, porque não havia cá, e todos os dias que eu fazia esses passeios de ônibus, de autocarro até à Espanha, vinham ter comigo e diziam: ó, compadre Abílio, olha, o meu filho, ele enjoou, leve lá na frente, junto ao motorista. Ó, compadre Abílio, vinha outro: olha, você não se esqueça, a minha sogra é doente do estômago, leve lá na frente, à beira do motorista. Ó, compadre Abílio, oh, eu não consigo estar nem 2 quilómetros, depois as curvas, eu enjoo, leve-me à frente, à beira do motorista. Diz ele: aí um dia cansei. E o que eu fiz? Juntei todo mundo, toda a gente, à volta do ônibus, do autocarro, e antes de partir, ele disse: olha, meus amigos, ninguém mais me pergunte nem peça para ir à frente junto ao motorista. Eles disseram: porquê? Porque a partir de hoje, o ônibus, o autocarro, vai de lado, pronto. Ou seja, essa imagem do autocarro a ir de lado é a imagem que nós teremos de ter como metáfora, não é? De um trabalho que é coletivo, em que todos se envolvem, e onde ninguém diz: não vai dar certo, porque é evidente que há medos, há receios, não é? Mas se nós estivermos irmanados em termos de visão do mundo, de valores, de princípios, nada vai dar errado. Então, o meu envolvimento, isto ainda é para acrescentar um pouco mais, e depois irei perguntar-vos se há alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. O meu envolvimento, porque como eu tenho dito, eu nunca peço a alguém para não fazer aquilo que eu não faço. Eu peço, ou sugiro, ou convido para fazer aquilo que eu também faço. Eu me envolvo. E já tinha idade para ter juízo e não me envolver mais nenhum projeto, mas eu vou começar outro. Ou melhor, vamos começar. Esse projeto vai acontecer, para quem ainda não tenha chegado aqui, venha ou tivesse vindo hoje, vai acontecer na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, em Maricá, mais propriamente em São José de Embaçaí, mas que vai, porque nós temos uma excelente Secretaria de Educação, o Adriano, o Cláudio, o Manati e outros que são excelentes profissionais, e isso é fundamental. Logo à partida há garantias de que não vai haver grandes problemas com a Secretaria. É a própria Secretaria que, tendo uma visão avançada das coisas da educação, me pediu ou sugeriu que eu viesse para cá. Então estou neste momento em São José de Embaçaí, em frente à Lagoa das Amendoeiras, que vós certamente ireis conhecer, porque nós iremos acolher-vos aqui dentro de algum tempo, se vós quiserdes. E também ireis até outros lugares, por exemplo, Raul Soares e a região do Léo, do Luca. Ides também ali a Mogi, a Val do Paraíba, com a Tina e com
São José, Jacareí, para aí vai. E de ter também com a Zizi, lá, um Mato Grosso, também vai haver lá um grande centro. E de ter, por exemplo, a Portugal, a Adélia e o seu trabalho, ela está aí, que eu já vi, e de ter com a Cristina Lafão, lá no Sul, lá no Alto Alentejo, e de ter com muito boa gente, com o Bruno, lá no Porto Alegre, lá embaixo em Rio Grande do Sul, e de ter com muito boa gente, porque é preciso fazer e mostrar, partilhar. Vamos criar permutas, vamos fazer tudo isso durante o ano 2023. 2023, portanto, será um ano experimental. E em alguns lugares, a Escola Aberta, por exemplo, São Paulo, Cláudia, que não sei se estará na Espiral, mas estará certamente ligada a outro projeto, e outros que eu não vou citar, porque é muita gente aqui, gente boa, e outros que aqui não estão. Agora, a minha parte consiste em desenvolver um protótipo. Eu não vou estar à frente de ninguém. Nós vamos estar aqui realizando aquilo em que nós assentamos em termos teóricos e praxeológicos. Isto é, e o que eu vou dizer não significa que se tenha de fazer em outros lugares. Eu estou a dizer que aquilo vai acontecer aqui. Nós estamos numa área em que a ágora, vamos começando a falar de certas coisas, a ágora é uma ágora líquida, é uma grande, aliás, vou até mostrar, percebam, estás a ver, espero bem que estejais a ver. Então, é uma região que tem em frente a esta casa onde eu estou, tem uma restinga onde estão várias comunidades indígenas. Ótimo. Depois, do lado direito tem, do lado direito, quer dizer, aqui ao lado direito, também no bordo da própria, do ponto de encontro, nós vamos banhar-nos, passear de barco, encontrar-nos, vai ser uma água líquida. Nós temos aqui gente que imigrou para cá por ser diferente. É tudo maluco, como eu. São escultores, bailarinos, é uma coisa louca que eu gosto, admiro. Depois, ao lado esquerdo, aqui tem a cidade de Maricá, que tem gente maravilhosa. Foi aqui que Darcy Ribeiro passou a maior parte do tempo da sua vida, no final. Tem, como já vos disse, uma secretaria fantástica, tem setores extraordinários que auguram tudo de bom. Quanto à nossa retaguarda aqui, temos o Hospital Che Guevara. Ouviram bem o nome do hospital? É que, em tempos de Bolsonaro, criaram o Hospital Che Guevara, é mesmo de loucos, mas só os loucos e as crianças dizem a verdade, e portanto, e quando o mundo ao contrário, os loucos estão no sentido certo, lógico. Então, vamos lá. Aqui vai acontecer, como vos disse, o primeiro círculo de aprendizagem do mundo. Eu não faço por menos, estão a ver que eu sou muito presunçoso, é do mundo, nem é só do Brasil, é do mundo. Ou seja, o primeiro círculo de aprendizagem vai ser formado por 3 famílias, uma monoparental, uma senhora com os seus 2 filhos, outra que congrega exatamente aquilo que nós pretendemos quando pensamos que uma criança, o ser humano, aprende quase tudo até aos 4 anos de idade. Isto é, as gerações não podem ser separadas, não pode haver ruptura intergeracional. Os avós têm que se manter com os seus netos, sobretudo nos 4 primeiros anos, para além do resto. Então, é uma família constituída por avó, mãe e filho. A terceira família, que ainda não foi convidada, porque temos que ir devagar, não é? Eu estou endividado e, portanto, não posso trazer mais ninguém, senão não nos dou de comer. Estou brincando. Essa família será aquela família dita tradicional. Pai, mãe, filhos. Tudo bem. A par disso, virá gente maravilhosa aqui de um condomínio classe A. Vem para cá. Gente, vem para cá, não, eles ficam ali. No meio tem um bosque municipal extraordinário. E do outro lado, bom, já falei demais, o que é isso de círculo de aprendizagem? É que nós temos também aqui uma pequena favela do lado esquerdo e temos uma escola. O que é que nós precisamos mais? Crianças, pessoas. E então,
No mês de dezembro nós vamos reunir com, já agora vamos reunir com a Secretaria, com os nossos amigos da Secretaria e amigas, e depois em dezembro vamos reunir com toda essa gente e vamos preparar o primeiro círculo de aprendizagem. Durante o ano de 23, nós iremos conversando sobre aquilo que for acontecendo aqui e nos vossos lugares. Eu não considero que este seja o lugar de referência, é apenas, digamos, a prática de um louco como eu, que ousa fazer coisas diferentes. Mas não sou eu que vou fazer, eu vou ficar fora. Eu vou estar por aí, percebem? Já antecipando o tempo em que eu virei como uma assombração. Então vou andando por aí, vendo o que é que acontece, sem interferir. Vai ser uma dor muito grande, mas eu não vou mexer nem nada. Eu só vou reunir com os formadores, os tutores, mais nada. Ok? Autonomia do próprio projeto. Não tem nada de fazer como eu digo, tem que fazer como entenda, mas eu vou aconselhando. É para isso que servem os velhos, para aconselhar. Então, mas os velhos aconselham, mas não cumprem os conselhos, é outro problema. Mas está bem. Então é isso. Temos aí o primeiro ciclo de aprendizagem. Quando nós tivermos outros ciclos de aprendizagem em Maricá, e há gente muito boa por aqui, professores fantásticos, aqui perto da Escola de Darcy Ribeiro, em Inoá, eu nem vou citar mais, porque podem ficar zangados aqueles que eu não citar. Tem pelo menos mais uma dúzia de ciclos de aprendizagem aqui em Maricá. E penso que durante 2023 eles se vão juntando, agregando, porque eles se interpenetram geograficamente, territorialmente, eles vão se interpenetrando, vão se juntando dentro de um mesmo projeto, que é o projeto da Rede de Comunidade de Aprendizagem de Maricá. Será dada ao mundo uma nova construção social, mas nos acompanharemos, porque não é só Maricá que vai ser. Essa nova construção social vai concretizar tudo aquilo que, desde o Agostinho da Silva até o Paulo Freire, passando por muitos outros, foi previsto, foi proposto e nunca realizado. Vai ser algo que mais adiante vai ter que ser transformado e ultrapassado, certamente, mas que vai, em 2024, estender-se por todo o mundo. Porque eu acredito que os educadores amem os seus educandos. Acredito que os pais amem os seus filhos e não podem permitir que se continue instalado num velho modelo enfeitado de projetos. Então, Maricá, estáis convidados, convidadas para virem. Em abril, esqueci-me de dizer, isto vai acontecer a partir de janeiro. Estão a ver como eu sou? Vai acontecer. Não pode falhar. Vai acontecer. Vamos entrando todos os dias na conversa, direta, deve ser no Instagram, vamos ver com estas joias que aí estão, vou combinar. E entre janeiro e junho, Portugal vai se preparar para setembro, fazendo tudo aquilo que está previsto nas tarefas do plano de inovação, etc., na formação. Depois, em setembro, vão ser instalados os primeiros protótipos da comunidade de aprendizagem. E no Brasil, temos até finais de janeiro, porque o ano letivo começa após o Carnaval, então em fevereiro, março, começaremos já a criar, a instalar, a desenvolver esses protótipos de comunidade de aprendizagem. Bom, eu vou parar, não sei se haverá alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, já são 10h51 ou 13h51, não sei se os portugueses já almoçaram, se não almoçaram estão a ficar cansados de me ouvir, porque, enfim, quem já almoçou também pode perturbar um pouco a sua digestão, e eu não quero falar mais. Dizem-me lá então, já perceberam que eu estou sempre a brincar, não é? Porque brincar é a coisa mais séria que há na vida. E este lugar onde eu estou vai se chamar Terra do Brincar. E vai dar origem a 2 teses de doutoramento sobre brincação, que é um conceito fundamental na vida das pessoas. Pronto, conceito e prática. Então, por isso é que eu de vez em quando mando assim umas bocas extemporâneas. Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Nós iremos ter ainda um encontro em dezembro, ou seja, no dia 3, não é? É dia 3, acho eu.
E talvez o dia 10, mas não sei, porque eu não vos quero... Isto tem sido uma boa tertúlia. As pessoas têm apresentado os seus casos e tal, tem sido ótimo. Mas só vamos fazer formação concomitante com mudança. Portanto, não é agora que vamos recomeçar. Vamos recomeçar em janeiro e em fevereiro. Né? Então, alguma dúvida? Não é? Certamente não. Mas se houver, eu tentarei responder, esclarecê-la. Não há. Ok. Então, eu endosso para a Zizi, para a Tina, para o Bruno, para o Léo, para toda essa boa gente que aí está. Professor, eu só tenho a agradecer, porque sou eu que estou aqui assim com o tempo, e eu delicio-me a ouvi-lo, e muito obrigada por ter sido tão regrado, porque não foi necessário eu intervir, e o professor fez a gestão. Obrigada. Não é mais a tua benevolência, a tua generosidade, porque se fosse eu, já me tinha mandado calar. E tu não, Conceição, deixaste-me falar até agora. Então, pronto, amigos, parece que não há perguntas, e eu vos agradeço a não pergunta. Eu irei, quando puder, convidar uma família dita normal. Não sei quem vai ser, mas preparados, porque pode ser algum de nós, tá? Mas só irei fazê-lo, talvez no final de dezembro, depois do Natal, que eu completa este lugar, que é um lugar onde vivem pessoas. E onde eu vou acabar os meus dias vai ser um belo lugar. Pronto. Mas eu irei visitar, já esqueci-me um bocadinho, em abril vou a Portugal. Ok? Portugueses, não vos assusteis. Em abril eu vou aí para estar no chão da escola, estando convosco, preparai a equipe portuguesa, que é ótima, para além daquela que está a jogar no Mundial de Futebol de Qatar, a equipe portuguesa, não é? E estão aqui pelo menos 2 pessoas dessa equipe, é maravilhosa, como a equipe do Brasil, não é? Ir arranjando... A Adélia quer falar, pronto, vamos lá, Adélia. Olá a todos, bom dia, boa tarde. Eu fiquei muito feliz quando o professor acabou de dizer que em abril vem a Portugal, e sim, a equipa da Rainha Santa Isabel vai ter muito gosto em estar com o professor, como é evidente, e podermos conversar e refletir sobre um pouco do muito que estamos a fazer. E eu digo um pouco do muito porque, de facto, são pequenos passos que estamos a dar no nosso agrupamento, mas acho que são, para mim pelo menos, são passos muito, muito significativos. E as colegas que estão a fazer acontecer algo diferente estão aqui também, neste momento, e eu estou muito orgulhosa daquilo que elas estão a fazer no terreno. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelas partilhas que têm acontecido ao longo destes sábados, e um obrigada muito especial ao professor, como é evidente. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Adélia. Para quem não saiba, a Adélia leva muita vantagem sobre mim. Ela já é mais jovem, não é? E ela fez Ciências da Educação e foi além do curso da licenciatura. Então, esta satisfação que a Adélia fala, de que eu não duvido, e que sentem essas pessoas que aí estão, parte do princípio é que a Adélia partilha aquilo que sabe, sem presunção de sabedoria, não é? Essa humildade me atrai. Então, é natural que esse município, esse agrupamento de escolas vá ser pioneiro na nova construção social, e daqui por 2 ou 3 anos irá receber muita gente aí à procura de saberes fazer. Então, gratidão à Adélia. Eu falei da equipe portuguesa porque o João e outras pessoas, a Cristina e tal, que se organizem para que o António, para que leveis este velhinho aí, porque sabem que eu trabalho de graça, mas eu preciso de um lugar onde dormir, senão fico na rua, preciso, dar de comer não vale a pena, que ainda tenho a minha apresentadoria não é grande, mas ainda dá para comer um bacalhauzinho, beber um copo de tinto, mas dormir é mais complicado. Eu irei tentar fazer depois o meu quartel-general entre Montemor, Leiria, por aí, e Porto. Aliás, eu vou estar só até ao final de junho, porque há muitos colegas brasileiros que não conhecem São João do Porto. Acham que é o galo da madrugada, o maior dos eventos de rua espontâneos. Não é.
Não é, até porque o Galo da Madrugada aqui no Brasil, de Recife, é organizado. É ótimo, eu gosto, também já fui no Blocos da Maricota, e, portanto, são iniciativas que o brasileiro, não é, na sua alegria, espontaneidade, criatividade, cria. Mas Portugal tem o São João do Porto, ok, que é uma festa medieval, ou pelo menos perde-se no tempo a origem, e eu vou levar alguns lá. Mal acaba o São João, eu volto para o Brasil. E porque aqui tem muita coisa também para fazer. Espero trazer alguns portugueses comigo, porque levo sempre brasileiros para lá. E, portanto, é bom que, estando lá já mais de 160 mil brasileiros, venham alguns portugueses para cá, porque senão não há espaço lá para ter os brasileiros todos. Pronto, estou brincando novamente. Peço desculpa se isto incomodar. Bom, então, Adélia, em abril aí estarei. Vou no dia 16 de abril, chego no dia 17, e pretendo ir a todos os lugares que estiverem dentro deste projeto. Em junho volto e vou a todos os lugares onde no Brasil estiverem a ser desenvolvidos projetos. E a partir do final de 2023, esqueçam o velhinho que ele vai retirar-se de circulação. Tá? É um anúncio, uma boa notícia. Eu tinha que dar alguma boa notícia e dei agora. Está na hora. Faltam 2 minutos, 1 minuto e meio. Não sei se alguém quer pronunciar-se. Eu vou passar para a Zizi, para a Tina, para o Léo, para o Bruno. Parece que são eles aqui. Não, também está aqui. Pois, está aqui mais gente aqui do núcleo duro. Está aqui mais o Conrado, então, está por aí. Pronto, então vá lá. Fazei o fecho. Vos agradeço a paciência que tivestes e aquilo que viemos a fazer e o que já fizestes. Um bom fim de semana. Agradecida, amigo Zé. Agradecida a todos a participação. Nós enviamos aqui no chat o formulário, tá? Que é o form para a construção desses projetos, núcleos, da qual o amigo Zé estava colocando para o ano que vem. Se vocês quiserem se inscrever, preparem seus projetos. No núcleo documental tem o plano de inovação com as 21 tarefas. É necessário fazer a construção dessas tarefas, pelo menos das 3 primeiras, o núcleo, a matriz axiológica, a carta de princípios, e ter um projeto a qual vocês possam fazer nessa construção de integrações. São todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gostaria de perguntar, Tina, você gostaria de fazer alguma colocação também? Não? Léo? Bruno? Se não... Só uma coisinha, não é nem uma colocação, mas é uma observação e um pedido. Um pedido que a gente mande energias boas para Aracruz, que a gente mande energias boas para o Paraná. Um ônibus acabou de ser alvejado porque rompeu uma barreira e estava cheio de crianças. O que aconteceu ontem em Aracruz, com 3 colegas nossas, 3 professoras. A gente tem que lembrar que a escola é o lugar dos sentimentos. E sempre me pergunto quais são os saberes importantes, quais são os conhecimentos, qual o conteúdo importante no ensino de história, já que a minha formação é em história, né? Por que eu não dou aula de Segunda Guerra Mundial o tempo inteiro? Por que eu não dou aula de Brasil Império o tempo inteiro? Aí eu pergunto, existe guerra justa? Do que vale a gente se a gente não fizer uma reflexão profunda sobre a história dos sentidos e sentimentos de viver? Por isso, esse movimento é tão importante. Por isso, pela ideia de humanidade, uma humanidade que tem que se pegar na perspectiva da sua existência e da existência da pluralidade de ideias e pessoas. É tão importante. Por isso é tão importante a gente estar aqui. Então, que esse dia também, que a gente mande nossas energias positivas para as famílias que estão precisando delas agora. E que a gente relembre que a gente está aqui com um sentido de humanidade. Um ótimo sábado e muita força para todos nós.
Agradecida, Léo, agradecida a todos, muita luz, muita esperança. Vamos continuando essa mudança, essa transformação. Então, encerrando a nossa reunião por hoje, um grande abraço a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, muito obrigada. Muita luz, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por tudo, obrigada, até breve. Boa tarde, obrigada.